Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live realizada pelo Senac São Paulo. Sou Richard Martelli, coordenador de Tecnologia da Informação, e conduzirei a discussão nesta noite. Quero primeiramente agradecer ao Daniel Conrado, de São Bernardo do Campo, que responderá as questões no chat. Nessa noite, a nossa discussão traz um tema bem interessante: o mercado de computação gráfica e a comunicação digital. Para esse bate-papo, eu quero apresentar os nossos convidados aí. Eber. Eber é bacharel em Tecnologia da Informação e pós-graduado em Comunicação e Semiótica, docente especialista nas áreas de multimídia, comunicação visual, computação gráfica, publicidade, edição e pós-produção de vídeo, animação e web games, nos cursos técnicos e livres do Senac, docente da unidade de São José do Rio Preto e tem um canal no Instagram chamado Genaro Design. Seja bem-vindo, viu, Weber? Eu quero também apresentar nesta noite aí o Eric. O Eric é publicitário, pós-graduado em marketing digital, especialidade em computação gráfica, publicidade, multimídia e comunicação visual, docente da unidade do Senac de São José do Rio Preto e também tem um canal do Instagram, Eric Zerunian. Sejam bem-vindos, Eber e Eric. Eu quero iniciar, antes de passar a palavra para vocês, com alguns dados que eu levantei sobre o tema, para aquecer a nossa discussão e também para trazer o público aí para o cenário aí de computação gráfica e comunicação digital, ok? A computação gráfica e a comunicação, como eu disse, elas estão entre as melhores áreas no mercado para quem tem interesse em atuar em segmentos de entretenimento, efeitos especiais, games, construção, design, publicidade, TV digital, mídias interativas. Atualmente, esse mercado de trabalho tem crescido bastante no Brasil e no mundo. E a demanda é alta por profissionais capacitados que atuem com equipes cada vez mais multidisciplinares e em várias frentes. O surgimento de novas mídias, tais como realidade aumentada, vídeos interativos, vou dar como exemplo aí a Netflix, né? Novos formatos de mídia externa. Um outro exemplo são os totens em temperaturas no metrô, ponto de ônibus, enfim, e principalmente inteligência artificial fazem com que exista a necessidade de que as empresas busquem profissionais cada vez mais capacitados para projetos esses relacionados às novas realidades. Isso contribui para o fortalecimento das suas marcas e, consequentemente, para o crescimento das ofertas de emprego entre os profissionais interessados em computação gráfica e comunicação digital. Eu queria até para aquecer e trazer um pouquinho como exemplo, exibir um vídeo rapidinho de 1 minuto para dar uma pequena demonstração a vocês de parte do que será abordado hoje, tá ok? Roda o vídeo aí para a gente, por favor. In the world of my creation, what we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world? There's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there you'll be free if you truly wish to be. Bacana, né? E olha, antes de passar aos convidados, eu quero lembrar a você que está fazendo parte hoje do público, né? Caso queira passar, tenha dúvidas aí, né? Envie as suas questões no chat e coloca uma hashtag na frente da sua pergunta. Essas perguntas vão ser direcionadas rapidamente para os nossos convidados, né? Mas é necessário que você coloque hashtag e a sua pergunta. Coloque o seu nome, a cidade de onde você está falando. É sempre importante para a gente saber com quem que a gente também está lidando e conversando, tá bem? Eber, eu gostaria de começar com a primeira pergunta para ti, tá?
como é que está o mercado de computação gráfica hoje? Como é que estão as áreas de atuação? E se eu tiver interessado em ingressar nesse mercado, o que eu devo aprender para ser um bom profissional? É com você, Heber. Olá, Richard. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui nessa live. Antes da gente começar, a computação gráfica, ela é a geração de imagens, né? E se a gente pensar, a computação gráfica, ela mudou a nossa forma de ver o mundo. E para ilustrar um pouquinho, a gente vai ver um vídeo rapidinho, de 1 minutinho, e a gente já volta. Vamos ver esse vídeo. Muito bom. A Adobe mostra aí uma década de criatividade, né? Então, se a gente for pensar, e aí são representações reais, né, feitas pelo computador. É uma das áreas, como o próprio Richard coloca, que mais cresce no Brasil e no mundo. E aí esse crescimento ele se deve principalmente aí um dos fatores principais graças a indústrias, né, como as do cinema e a de jogos, né, a indústria de games e a indústria cinematográfica, aí são as que fazem esse crescimento da computação gráfica ser tão grande no Brasil e no mundo. Esses profissionais, eles atuam com atividades de caráter criativo e artístico, né, para elaboração de projetos. E aí, tanto com aspectos de entretenimento, no uso de um produto, ou até na percepção de uma marca, né? Então, a tecnologia, ela já vem há tempos revolucionando a forma como nós trabalhamos, né? A gente está aqui hoje nessa live, um dos motivos é devido a esse avanço da tecnologia, esse avanço da internet, né? Então, saiu pesquisas aí da TIC Domicílios, né, que foi a última pesquisa de 2019, que foi lançado os dados, que a internet ela teve uma evolução muito grande nesse último ano, né? Então, hoje a gente usa uma velocidade muito maior de internet e essa evolução ela vem ajudando a gente e os profissionais, né? Com a evolução, né, com essa evolução da internet, do marketing digital, das mídias digitais, né, os profissionais de computação gráfica acabaram ganhando novas ferramentas, né, de trabalho e espaço no mercado de trabalho também, né? Então, novas ferramentas, né, para se desenvolver os seus trabalhos e um espaço cada vez maior nesse mercado. Hoje em dia, a computação gráfica ela pode ser utilizada e beneficiar vários segmentos do mercado, né? Então, as possibilidades elas são infinitas. Se a gente for pensar, é possível encontrar oportunidades aí em produtoras de vídeo, agências de publicidade, indústria cinematográfica e emissoras de TV. Esse é um pouquinho só do que a gente pode encontrar aí vagas na área de computação gráfica. E também há uma grande demanda por profissionais na área de computação gráfica em empresas que trabalham com desenvolvimento de jogos, por exemplo, né? Os segmentos também, como medicina e educação, também estão atrás de profissionais capacitados nessa área. O mercado ele oferece diversas oportunidades e algumas áreas, né, que são mais comuns aí
usam os profissionais, né, que aderem, né, os profissionais que precisam de profissionais da computação gráfica, são as áreas de designer gráfico, né, com a criação de logotipos, diagramação de conteúdos, né, a criação de peças para publicidade, o web designer, né, que é na criação de websites, o motion designer, né, que a gente consegue contar histórias aí utilizando personagens e objetos animados, né, o editor de vídeo, né, que a gente consegue trabalhar com a seleção, organização e a composição, né, de imagens, vídeos e filmes, né? O game designer, né, o designer de games, que aí elabora projetos em 2D e 3D, né, utilizando realidade virtual e realidade aumentada. O próprio desenhista industrial, né, que a gente falou, a gente viu isso um pouco na nossa live de ontem também, né, o pessoal de modelagem 3D aí, que o desenhista industrial, ele pode atuar com desenho de equipamentos, máquinas industriais, né, ou até mesmo automóveis. Então, os profissionais dessas áreas, né, eles devem ter algumas habilidades, como habilidades em design, né, questão de edição de vídeo, efeitos sonoros, efeitos especiais, né, efeitos visuais, a criação e animação também de objetos em 2D e 3D. Esses profissionais, eles podem atuar em vários segmentos do mercado. Então, a gente tem vários segmentos que utilizam profissionais da área de computação gráfica. Se a gente for pensar a indústria, né, não só, a gente falou agora há pouco da indústria cinematográfica, da indústria de games, mas a indústria mesmo, a indústria metalúrgica, por exemplo, né, que é a criação de produtos e peças, a área de games, né, o segmento de jogos, né, que trabalha no desenvolvimento de jogos, de entretenimento, treinamento corporativo e educacional também, né, a indústria do cinema, né, então o cinema que vem crescendo muito, que teve um crescimento muito grande nos últimos anos, né, na edição de filmes, na criação de efeitos especiais, né, e até na montagem de cenários virtuais aí. Na medicina também, né, a gente consegue encontrar profissionais de computação gráfica, né, na criação de imagens 3D, na prototipação de instrumentos cirúrgicos, no trabalho com a realidade aumentada, né, para a questão de treinamento de pessoas, sem falar na publicidade, né, com a criação de vinhetas, vídeos institucionais, diagramação de conteúdo, criação de material gráfico, né, e em 3D para a própria web. Na educação, né, a gente tem um aumento muito grande de atuação do profissional de computação gráfica, que é na produção de material educacional, né, com desenvolvimento de imagens, animações, videoaulas, que acabam apoiando aí o processo de ensino-aprendizagem. E a arquitetura e engenharia, né, que o pessoal também da live de ontem falou bastante aí, que também podem atuar na prototipação de produtos e empreendimentos. Então, é de extrema relevância que o profissional, né, que exercer, né, o profissional de computação gráfica, ele exercer na sua atividade o domínio sobre as tecnologias que lhe servem, né, e tanto de ferramenta, tá, e também a construção de um repertório visual e de cultura geral. Tá? Então, é extremamente importante que esse profissional ele domine a ferramenta que ele vai usar para trabalhar e que ele também tenha esse repertório visual, né? Então, trabalhar também essa área visual e esse repertório de cultura, né? Por ser uma área muito dinâmica, né, a computação gráfica e a comunicação digital, né, então por serem áreas muito dinâmicas, essas duas áreas, elas devem, a gente deve estar sempre atento
a todas as atualizações de mercado, né? E principalmente as atualizações de software, porque hoje, com o avanço da tecnologia e desenvolvimento cada vez mais forte, né, de software, a gente tem recursos cada vez mais potentes aí que ajudam na nossa área, na nossa função, ou na determinada área que você vai atuar dentro da computação gráfica, né? Então, o profissional precisa dominar as ferramentas e se manter sempre atualizado com essas mudanças, né? As principais empresas que a gente tem hoje, né? A gente tem aí a própria Adobe, que a gente viu os vídeos anteriores, a gente tem a Corel, a Autodesk, né? Que são aí empresas que possuem os principais softwares da área de computação gráfica, né? E se falando um pouquinho da Adobe, né? A gente tem aí uma década de criatividade, né? A Adobe, ela é a principal empresa aí que dá o suporte para nós profissionais da área de computação gráfica ter as ferramentas, né? As principais ferramentas e a tecnologia cada vez mais forte envolvida nessas ferramentas para facilitar o nosso trabalho. Se a gente for pensar aí há 10 anos atrás, era muito mais difícil trabalhar tanto com máquina, né, com equipamento, tanto com software também, né? Então, hoje em dia o software ele facilita cada vez mais a nossa vida. Facilita, mas a gente tem que estar sempre atualizado aí com as novas versões e atualizações do mercado, porque isso ele vem atualizando mais de uma vez no ano, né? Então, a gente tem que estar sempre ligado a isso. E aí, assim, cada profissional, cada segmento aí da área da computação gráfica, cada segmento que utiliza o profissional de computação gráfica, esse profissional ele vai precisar de um software diferente, né? Então, tanto a Adobe quanto a Autodesk, ela tem aí os principais softwares para ajudar a gente nesse caminho aí, nessa jornada. Então, acho que é um pouquinho disso, Richard. Então, essa evolução ela vem crescendo cada vez mais, o profissional ele tem que ficar sempre antenado, né, com o que está acontecendo. Eu acho que a nossa ferramenta de trabalho é o software, então, o domínio dessa ferramenta, né, atrelado com um repertório visual, né, um repertório cultural, ele traz o profissional para esse novo mercado, que precisa cada vez mais de profissionais multidisciplinares, né, que a gente atue aí em vários projetos diferentes ao mesmo tempo, que a gente consiga ter várias inteligências envolvidas dentro de um projeto. Então, acho que é um pouquinho disso e estudar bastante, né, a gente ralar bastante no software aí, porque eu costumo falar que, assim, o software, ele por ser a nossa ferramenta de trabalho, quanto mais você domina o software, melhor você fica para a resolução de um problema, né, para a resolução de um projeto. Então, isso te ajuda bastante. Acho que é um pouquinho disso. Acho que é isso, Richard. Bacana, obrigado, viu, Heber? Eu entendo assim que trabalhar em equipe não é tão simples assim, mas eu imagino que para você que está interessado, né, em um ambiente criativo, trabalhar com inovações, né, eu acho que você deve procurar realmente o Senac, né? E Heber, olha, eu vou já fazer até uma propaganda aqui e eu tenho certeza que quem se interessar vai encontrar o Heber lá em São José do Rio Preto ou em outra cidade aí próximo da tua região. Por exemplo, não foi citado aqui, mas o Senac também, além da Adobe e da Autodesk, ele trabalha com a Corel, né? Então nós temos um curso que trabalha a ilustração digital, que é o CorelDRAW, né? E da mesma maneira, trabalhando essa vertente de ilustração, na Adobe nós temos o Illustrator, né? Caso você também queira migrar, puxa, mas o meu foco é publicação digital, é editoração eletrônica, bacana, a gente tem o InDesign, um curso com esse foco pela Adobe, e se você quiser sair para o ambiente e trabalhar com EPUB, nós também temos um curso que chama-se Criação e Publicações Digitais, tá? Tratamento de imagem nem precisa falar, Photoshop, preciso aprimorar isso, Photoshop e pintura digital.
eu quero caminhar para vídeo, não é, Eber? Que eu acho que vídeo também é uma corrente bacana aí com relação ao que a sua fala, né? A gente tem um curso bem bacana que chama-se Premiere Pro, edição e finalização de vídeo. Agora, se quiser um curso reconhecido pelo MEC, onde você precisa ingressar rapidamente numa carreira e buscar curricularmente aí se preparar ainda mais para o mercado, uma qualificação profissional bem interessante, né, que é o operador de editoração eletrônica, na qual você tem dessas 3 frentes: ilustração, tratamento de imagens e editoração eletrônica. Sem falar no maior dos maiores, aí, o técnico de computação gráfica, uma habilitação técnica. Bacana. Pessoal, lembrando, né, caso de dúvidas, eu peço que você procure aí no chat, né, coloque uma hashtag aí na frente da sua pergunta e caminhe para nós aí. Logo, logo eu vou estar abrindo a discussão para vocês e quero lembrar a todos, né, todas as perguntas vão ser respondidas, né? Se não hoje na live, vocês receberão por e-mail, mas eu devo trazer algumas aqui dentro do nosso tempo para a discussão dos nossos colegas, tá bom? Não deixe de fazer a sua pergunta. O Eric, eu queria bater um papo com você agora, né? Ainda com relação à tendência, né? Eu queria saber um pouquinho, até porque se fala crescimento, um monte de inovação. Outro dia eu estive lá na Adobe e vi uma série de coisas que me deixaram assim perplexos, né? Caramba, né? Quanta coisa nova. Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre tendências de computação e até se a Adobe, além do que eu já vi, se tem preparado novas tecnologias aí para o futuro. É com você, Eric. Comenta um pouquinho. Obrigado, Richard. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aí. E é exatamente isso, né? Como o professor Eber agora há pouco colocou para nós, o mercado de computação gráfica, ele é um mercado incrível e muito extenso, né? As possibilidades são infinitas. E é legal ver que conforme a tecnologia ela evolui, né? Isso não limita o acesso à criatividade, mas aumenta, né? Então, assim, hoje eu quero desconstruir um pouco desses medos, né? Meu Deus, será que os robôs vão roubar o nosso trabalho? O que será que vai acontecer com o futuro, né? Então, assim, o que eu tenho para adiantar para vocês é que a gente vai ter ainda mais espaço para colocar nossa criatividade, para desenvolver novas maneiras de interagir e de sentir o mundo ao nosso redor, né? Porque, afinal de contas, né, o profissional de computação gráfica tem como principal objetivo, independente da área, seja do 3D, ou no design gráfico, ou no vídeo, o objetivo dele, enquanto profissional, é criar essas formas de interação, né? Fazer com que as pessoas consigam ter novas experiências e sejam estimulados através delas, né? Então, com as tecnologias que eu vou mostrar para vocês, e a gente vai falar um pouco a respeito, vocês vão ver que o futuro ele é bem animador para a nossa área. Então, antes da gente continuar esse papo, eu separei um trailer bem curtinho. A Adobe ela tem um evento, inclusive se vocês tiverem mais curiosidade para ver, a Adobe todo ano ela tem um evento que chama Max, que é onde ela passa as principais tendências e atualizações das plataformas deles, né? Do Photoshop, Illustrator e uma centena de outros aplicativos que eles estão desenvolvendo, né? Então eu separei um trechinho bem curto de 1 minuto para a gente ver um pouquinho desse universo de possibilidades que vão surgir aí no horizonte, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Play music. Okay. There's been an update to your calendar. Show calendar. There's an accident ahead. Should I show you an alternate route? Yes. Show bio.
Save to libraries. Oh, hey, Jordan. Hey, Rory. Yeah. I saw this on my ride in. Might be cool. Climb, half down. It seems that you're making lasagna. Should I turn on the oven? Yes, preheat oven to 400. Open preferences. Então, pessoal, como vocês puderam acompanhar no vídeo, né? A gente ali, nesse pequeno vídeo de 1 minuto, a gente tem várias demonstrações do que a gente pode esperar do futuro. E assim, é um futuro que ele já está aí, né? Inclusive, assim, tem ferramentas ali que você fala, ah, mas isso aí é coisa de ficção científica, né? Isso aí vai acontecer daqui uns 5, 10 anos, né? A Adobe, ela já tem algumas ferramentas, por exemplo, para trabalhar a questão da realidade aumentada. O que é a realidade aumentada, né? A realidade aumentada é um dos formatos novos de mídia que estão ganhando cada vez mais força, que é você aumentar a sua realidade, como o próprio nome diz. Então, é você criar elementos ao seu redor. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que provavelmente todos vocês devem conhecer, que é o jogo para celular, que recentemente foi uma febre aí, né? Que é o Pokémon Go, né? Não sei se todo mundo já conhece ou já teve acesso, mas é uma forma de realidade aumentada que a gente tem acesso já e que é o quê? Você consegue colocar o Pokémon no seu quarto, por exemplo. Então, a intenção do mercado criativo, né, de computação gráfica, é você desenvolver essas possibilidades. Então, no vídeo, por exemplo, a mulher ela acorda e no momento em que ela acorda, ela já tem a adição de vários elementos gráficos ali no dia a dia dela. E durante esse processo, você vê que isso não para só na rotina dela, mas isso está dentro do trabalho dela, na parte de lazer dela, enfim, isso acompanhando a gente cada vez mais. Por quê? Com o avanço da internet, principalmente, e aí a gente tem um termo que é a internet das coisas, então é cada vez mais você ter objetos conectados, né? Então, com o advento disso, o mundo offline e online, ele vai chegar um momento onde você não vai ter essa separação, né? Ele vai fazer parte do nosso dia a dia, como já faz hoje através do nosso celular. E isso é um ponto legal de comentar a respeito, que assim, a Adobe ela está trabalhando muito essa questão do mobile. Por quê? Qual que é o foco da Adobe? É desenvolver ferramentas para que a criatividade ela se torne democrática, ou seja, todos tenham acesso à criatividade. Porque a gente tem muito desse mito de achar que a criatividade é um dom, que só o pessoal que é artista que pode ser criativo, ou a gente colocar muitas barreiras para expressar aquilo que a gente quer, né? Então, a Adobe ela tem desenvolvido as ferramentas para que a gente tenha acesso e possibilidade de fazer parte desse universo da criatividade, né? Então, até uma frase que eles falam que é a criatividade para todos. Então, assim, desde o celular, o computador ou o tablet, não importa qual tela você esteja trabalhando, você vai ter acesso a essas ferramentas para poder desenvolver a sua visão de mundo ou compartilhar a sua visão artística das coisas, né? Isso é bem legal, porque, assim, o que eu vi lá o que eu vi e pesquisei muito a respeito é que não existe mais essa limitação de tela. Então, a Adobe ela tem ferramentas, por exemplo, o Photoshop, né, que é a mais famosa aí deles. O Photoshop, você pode começar um trabalho no seu celular
continuar ele no desktop e depois, por exemplo, sei lá, terminar ele num tablet. Tipo, você não tem mais uma limitação de dispositivo, né? Então, você pode trabalhar essa criatividade de forma bem livre. E aí a gente entra dentro da questão do profissional de computação gráfica. Porque, assim, uma coisa que vem fazendo parte, e eu acho que vocês já devem ter ouvido muito falar a respeito, é a tal da inteligência artificial, né? Ou machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina. Isso é uma tecnologia, pessoal, que está sendo inserida em vários mercados, não só o criativo. Dentro do mercado criativo, a gente tem o Adobe Sensei, que é a ferramenta da Adobe de inteligência artificial. Inclusive, se vocês sentirem curiosidade, eu recomendo dar um Google em Adobe Sensei, que vocês vão ver as infinitas possibilidades que eles estão desenvolvendo com essa ferramenta. Só que a intenção da Adobe não é substituir o profissional de computação gráfica, né? Não é colocar essa ferramenta para fazer o trabalho do profissional. Muito pelo contrário, eles querem ampliar as possibilidades. Por quê? Para quem trabalha na área já, ou para quem tem interesse em trabalhar, vocês vão perceber que existem algumas rotinas de trabalho que existem alguns processos, né, dentro do desenvolvimento de projetos gráficos que eles são muito braçais, que eles são muito repetitivos, né? E, querendo ou não, existe um cara aí dentro dessa equação que é o tempo. Então, para quem trabalha dentro da área de computação gráfica, o tempo está sempre aqui, ó, na sua orelha, atrás de você, porque assim, quanto menos tempo você gasta num determinado projeto, mais tempo você tem para desenvolver outros. Então, dentro desse processo do profissional de computação gráfica, é extremamente necessário que você aprenda a trabalhar com o tempo, seja amigo do tempo e não inimigo, né? Então, assim, dentro desse processo, as empresas que desenvolvem esses softwares, principalmente a Adobe, né, que é a maior dentro do ramo de computação gráfica, eles têm investido muita pesquisa em cima disso. Como que eu consigo diminuir o tempo dos profissionais para que eles tenham mais tempo para focar na criatividade dos projetos, por exemplo, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês que dentro do Photoshop, a gente usa com muita frequência. Então, no Photoshop, ele é um programa de edição de imagens. Para quem não conhece, é um programa onde você consegue manipular e criar imagens. Tá? Então, o foco dele é esse. E aí, o que acontece? Para você conseguir realizar esses processos, você vai usar uma ferramenta que é a ferramenta de seleção. Então, vamos supor que eu tenho uma imagem e eu quero tirar o fundo dessa imagem. Para que eu consiga tirar o fundo dessa imagem, eu preciso selecionar aquilo que eu quero manter na imagem, né? Para poder apagar o restante. Então, esse processo de seleção, ele é um processo que ele leva muito tempo para ser feito, às vezes, dependendo da complexibilidade da foto. Então, o que a Adobe tem feito? Usando inteligência artificial e investindo dentro das ferramentas dela. Diminuir esse processo. Então, por exemplo, hoje, se você for as últimas atualizações da Adobe, eles têm desenvolvido muito essa questão da ferramenta de seleção. Então, hoje, por exemplo, você consegue selecionar um objeto apenas com um clique. Então, você vai lá na ferramenta, dá um clique lá, selecionar ou remover fundo. A ferramenta sozinha, através da inteligência artificial, ela consegue fazer esse processo para você. Então, um processo que você levaria 1 hora, às vezes, para poder concluir, você consegue em questão de segundos. Então, assim, uma coisa que a gente precisa ficar mais calmo e respirar é a inteligência artificial não vai roubar a profissão, pelo menos dos profissionais criativos. Pelo contrário, ela vai amplificar as suas possibilidades, né? E uma coisa legal também, que aí entra nas possibilidades de mercado, é essas novas mídias imersivas, né? Que é o termo que o pessoal usa. O que é essas mídias imersivas? É criar um formato de interação onde você faz parte daquela criação. Porque antes a gente tinha essa distância da tela, né? Então, tipo, quando a gente entrava em contato com qualquer formato de mídia, a gente só via aquilo, né? Então, você assiste um filme, você vê um cartaz,
E aí, o que está acontecendo? Com o desenvolvimento da tecnologia e de possibilidades, a gente está criando um universo aí onde você consegue interagir com a arte, né? Interagir com aquele projeto, que é o que a gente viu no vídeo. Então, todos aqueles elementos que a gente viu em tela, aquilo precisa ser desenvolvido por alguém, né? Então, toda essa demanda que vai surgir, porque, assim, essa tecnologia, ela já é utilizada, inclusive, por algumas empresas. Não sei se vocês conhecem, tem uma empresa de móveis, que é a IKEA, se eu não me engano, ela é norueguesa. Ela tem um aplicativo para celular que já usa a realidade aumentada para auxiliar as pessoas na compra de móveis. Então, você escolhe um sofá lá deles e aí você consegue projetar esse sofá na sua sala usando o seu celular. Então, está aí uma possibilidade. Então, assim, existem inúmeras possibilidades que a tecnologia está abrindo, e a realidade aumentada é uma delas. E a gente tem uma outra questão, que é a realidade virtual. A realidade virtual, diferente da realidade aumentada, ela vai criar um ambiente totalmente novo. Porque qual que é a diferença de um para o outro? Enquanto que a realidade aumentada, ela usa o seu ambiente para poder reproduzir um determinado conteúdo, a realidade virtual, ela cria um ambiente totalmente novo. Ou seja, você sai do seu ambiente, por exemplo, você sai do seu quarto, você sai da sala e vai para um ambiente totalmente novo, criado do zero, através da computação gráfica. Então, aí você tem também um novo patamar. E é legal que, assim, todas essas tecnologias, todas essas possibilidades, elas não vão ficar só dentro do entretenimento, né? Porque a gente ainda tem essa coisa de ficar tudo concentrado no cinema, nos games, né? Na TV, né? Então, mas conforme as coisas vão evoluindo, novas possibilidades dentro de outros mercados vão surgindo, né? Então, como o professor Eber mesmo colocou na fala dele, e como eu dei agora o exemplo para vocês da indústria de móveis, por exemplo, vai precisar de profissionais assim. Então, assim, mas beleza, professor Eric, então tá, você me falou que tem inúmeras possibilidades, e como que eu me encaixo ali, né? Qual que seria a minha bússola para saber aonde eu vou trabalhar, com que eu vou trabalhar? E aí, pessoal, a questão é a seguinte, é você buscar a referência, tá? Existe um movimento dentro do mercado de computação gráfica que é a referência, é a parte mais importante, é isso. Quanto mais referência vocês tiverem, quanto mais estudo, pesquisa vocês fizerem em cima, quanto mais de pessoas vocês entenderem, mais preparados vocês vão estar para o futuro. Porque, assim, o movimento que a gente vê dessas plataformas e dessas empresas é de descomplicar essa questão. Então, eles querem trazer as pessoas mais perto, eles querem deixar mais humanizado todo esse processo. Então, é óbvio que quanto mais você souber de uma ferramenta, melhor vai ser para você desenvolver isso, mais conhecimento você vai ter. Mas o mais importante de tudo é essa questão humana nossa mesmo, de você buscar referências, de você interagir, de você consumir e prestar mais atenção no mundo que está ao redor, que está ao seu redor. Porque é através daí que você vai buscar insumos para poder depois desenvolver dentro dessas ferramentas, né? E até assim, eu estava falando para vocês que a gente já consegue ter acesso a alguma dessas ferramentas de realidade aumentada. A Adobe, ela tem um aplicativo que é o Adobe Aero. Depois, se vocês quiserem pesquisar, que é essa ferramenta que você já pode colocá-la no seu celular. Se eu não estiver equivocado, ela é uma ferramenta gratuita, então você pode baixar, mesmo não assinando o Creative Cloud da Adobe, mas você pode baixar ela e já começar a brincar com o desenvolvimento de interações de realidade aumentada. Então, assim, pessoal, é incrível as possibilidades que vão surgir aí com a questão dessas novas ferramentas, né? Com o desenvolvimento. Inclusive, assim, não sei se vocês têm acompanhado, mas está chegando aí o 5G, né?
que a gente vai ter mais um upgrade aí na velocidade do mobile. Então, só esse upgrade que a gente vai ter de velocidade já vai criar uma gama de possibilidades para nós incrível. Porque, assim, para pensar, né? Antigamente, para a gente assistir um filme, a gente só tinha a TV para fazer isso. Hoje, você pega o seu celular aonde você estiver e você liga o seu Netflix ou você liga qualquer outra plataforma de streaming, você já está assistindo um conteúdo, sabe? Então, é isso que a tecnologia ela está trazendo de possibilidade para nós. E, com isso, a demanda vai ser muito grande de profissionais que consigam mexer com essas ferramentas, que consigam traduzir e criar essas novas experiências. Então, eu acho que é um pouquinho disso. Eu vou passar a minha palavra agora para o Richard, para ver se a gente já tem alguma pergunta aí no gatilho. Vamos lá, Richard, com você. Obrigado. Valeu, Eric, muito grato aí, gostei bastante. Antes de passar para as perguntas, né, eu quero apenas associar alguns treinamentos que sempre vem esse tipo de pergunta: o que eu faço, que treinamento eu faço? Então, em cima da explicação que o Eric comentou, né, ao Adobe XD, né, se você quer trabalhar com prototipagem, ou seja, preparar templates para o site que você vai construir de uma maneira rápida, né, sem precisar ficar desenhando, tem ferramenta para isso, tem curso para isso, Adobe XD. Quer trabalhar um pouquinho com realidade virtual, fazer um curso, por exemplo, da Autodesk, o 3D Max e V-Ray, tem um curso específico com realidade virtual. E se você está procurando uma formação no Mac, enfim, quer especializar bastante nesse universo 3D, a animação digital 3D é uma oportunidade grande para você, tá? Bom, vamos passar por umas perguntas, sim, gente. E a primeira delas aqui que eu gostaria de iniciar é do Marcos Paulo, lá de Vinhedo, né? Até com relação a esse momento de pandemia, né, enfim, né, existe possibilidade de fazer curso remotamente hoje no Senac, e eu teria uma licença para usar na minha casa se eu não sou assinante, enfim, tanto da Autodesk como da Adobe? Vocês poderiam responder para mim? Richard, eu posso responder para o Marcos Paulo, né? Marcos Paulo de Vinhedo. Marcos Paulo, sim, toda a programação de cursos do Senac, nesse momento de pandemia, ele está com atividades remotas, né? Então, tem a possibilidade de fazer esses cursos com atividades remotas, então tem a possibilidade de fazer o curso completo com atividades remotas. A gente tem a possibilidade de começar o curso com atividade remota e depois, com a mudança desse cenário, ele se tornar presencial. Mas, sim, todos os cursos da grade de tecnologia do Senac, eles estão disponíveis para atividades remotas. E uma coisa legal é que, fazendo a matrícula no curso, automaticamente você recebe a autorização para uso da licença do software, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um curso de Photoshop, como o professor Eric estava falando, eu consigo receber a licença da Adobe para poder instalar esse software na minha máquina e usar esse software durante o curso. Tanto os softwares da Adobe, o Corel também, né, a suíte da Corel, os softwares da Autodesk também. Então, todos eles, no momento que você for fazer um curso de tecnologia em qualquer unidade do Senac São Paulo, você recebe autorização para instalar o software do curso que você for fazer na sua máquina, para poder acompanhar as atividades, praticar e fazer os exercícios, né? Então, é bacana, toda a nossa programação ela está disponível aí. É isso aí, Richard. Obrigado, Weber. Olha, tem mais uma pergunta, inclusive aqui foi direcionada para você. É a pergunta do Emerson, e aí eu faço também minha essa pergunta, porque eu tenho a mesma dificuldade, eu não sei se é o caso dele, mas ele menciona isso, tá? Ele faz o seguinte: talvez essa questão seja de praxe para vocês, mas para migrar para o mundo da computação gráfica, mais específico, que ele diz aqui do desenho gráfico, do design gráfico, né? É necessário saber desenhar? Fica a minha pergunta também para você, Heber. É muito legal essa pergunta, Richard. E, na verdade, essa pergunta ela
ela vem sempre, né, para a gente, principalmente dos nossos alunos aí também. E a resposta que a gente sempre fala é que não, você não precisa saber desenhar para entrar no ramo de design gráfico. Tá? Eu acho que hoje em dia, até como o professor Eric comentou na fala dele, assim, existe muita referência, né? A gente trabalha muito com referência, com muita referência visual. Então, e a inteligência artificial da Adobe também, que entra o Adobe Sensei aí, que ele entra em todos os softwares da Adobe, ela ajuda muito o profissional de computação gráfica, de designer, né, design gráfico, nessa caminhada. Saber desenhar não é um pré-requisito para entrar na área, tá? Mas depois que você estiver na área, é importante que você tenha alguns conhecimentos de desenho, né? Algumas questões de luz, sombra, perspectiva, né? Então, isso ajuda com que o profissional ele consiga desempenhar um projeto melhor, né? Um projeto mais bem desenvolvido. Mas não precisa, basta querer entrar na área, né? Se você gosta da área, se você gosta da área de games, de design, de desenho. Eu, por exemplo, eu não sei desenhar, mas eu gosto muito de desenho. Então, a gente até brinca, eu e o professor Eric, né, que assim, a gente desenha boneco de palitinho, mas quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente busca muita referência, né? Então, hoje em dia, a gente consegue, através de referências, desenvolver os projetos que a gente quer. E aí, trabalhar em equipe também é muito importante, porque aí dentro de uma equipe você tem, às vezes, um profissional que ele sabe desenhar melhor que o outro, ou sabe prototipar melhor que o outro, e aí isso as equipes elas vão se ajudando. Hoje o software ele ajuda muito, né? Por exemplo, o Illustrator e o Corel, que são softwares de desenho vetorial, né, para ilustração, eles evoluíram muito. Então, hoje, o avanço desses softwares, ele ajuda muito. Mas, cara, não precisa saber desenhar, basta você querer entrar na área. O Senac tem vários cursos, né? Tem o Illustrator, ilustração digital, tem o Corel, ilustração digital, tem Photoshop, tratamento de imagem, e até o técnico em computação gráfica, que na verdade, dentro desses cursos, a gente acaba passando uma base legal de desenho, e aí, depois que você pegou essa base, você consegue também ir atrás, se capacitar para isso. O saber desenhar, ele é um diferencial, mas não um pré-requisito para entrar na área. Beleza? Valeu, Richard. Obrigado. Cara, fiquei mais tranquilo agora. Preocupado. Bom, beleza. O Eric, tem uma pergunta para você do Vitor Hugo, lá de Catanduva. De que maneira o profissional iniciante de computação gráfica pode vir a se destacar em um mercado que está cada vez mais em evidência? Como garantir as melhores vagas? Valeu, Vitor. Obrigado. Para você, Eric. Obrigado, Richard. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Catanduva é aqui pertinho, hein? Quase vizinho aqui nosso. Bom, vamos lá. Vitor, primeira coisa, para quem está iniciando, é extremamente importante que você tenha um portfólio. O portfólio, dentro da área de computação gráfica, ele é como se fosse o currículo. Para quem não sabe o que é um portfólio, o portfólio ele nada mais é do que um conjunto de trabalhos que você já realizou para a área que você está se candidatando. Então, vamos supor que você queira trabalhar como ilustrador. Então, o que você vai fazer? Você vai reunir os seus melhores trabalhos de ilustração e aí você tem diversos formatos onde você pode fazer isso. Você pode criar um site, inclusive a Adobe ela tem o My Portfolio, que é uma plataforma para você criar o seu portfólio. A gente tem também plataformas como o Behance, que é uma comunidade de artistas, é uma rede social de artistas, né? Então, você consegue interagir e mostrar o seu trabalho também através de lá. Então, o primeiro passo é esse, trabalhar um portfólio. E aí, o próximo passo é você pesquisar quais as vagas e começar
a mandar o seu portfólio para essas empresas, né? Então, você fazer um levantamento dos lugares que tem e depois ir apresentando esse portfólio nesses lugares, né? E assim, como que a gente se destaca no mercado? Com o tempo, né? Assim, não é uma coisa que você vai conseguir da noite para o dia, tá? Então, você precisa ter paciência, primeiro de tudo, e manter sempre o seu portfólio atualizado. Então, como é que eu mantenho meu portfólio atualizado, né? Porque o portfólio ele não precisa ser só de trabalhos que você já realizou para outras empresas. Pode você mesmo criar conteúdos para esse portfólio. O importante é que você consiga demonstrar através do portfólio o que você consegue realizar dentro daquela área. Então, o ato de você manter o portfólio atualizado vai manter você sempre estudando dentro da área. E assim, uma coisa que a gente fala muito aqui, que é a questão da referência, né? O que é essa referência, então, né? Referência é a bagagem do artista. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês, vamos supor que cada um de nós é uma biblioteca, tá? E aí, o que a gente tem na biblioteca? A gente tem livros, né? Livros de vários assuntos, de vários temas. Quando a gente fala de construção de referência, dentro do mercado de computação gráfica, é exatamente isso, é você construir a sua biblioteca. Então, quanto maior for a diversidade de livros e temas que você tem na sua biblioteca, mais rica e mais possibilidades você vai ter no momento de criar um projeto, tá? Então, é isso quando a gente menciona criar referência, é isso. E assim, dentro dessa área, para você se destacar, é extremamente importante que você aumente a sua referência cada vez mais. E como é que eu aumento essa referência? Estudando, conversando com outros profissionais, consumindo coisas diferentes do mercado de entretenimento, porque assim, a gente não pode ficar preso só no nosso mundinho. Por mais que a gente às vezes não goste de um tipo de filme, ou por mais que às vezes a gente não goste de um estilo de música, a gente precisa entrar em contato com aquilo num determinado momento. Por quê? Porque aquilo é uma referência para nós. Porque, assim, aí está a diferença entre o artista e o profissional de computação gráfica. O artista, ele sempre vai expor aquilo que ele está sentindo, é íntimo dele. O profissional, ele tem que atender a uma demanda do mercado. Então, se o cliente chega para você e pede para você desenvolver um determinado projeto, você tem que ter referência e capacidade para entregar aquilo com a qualidade que ele precisa. Isso você só vai conseguir se você se desprender um pouco da sua bolha, porque senão a gente fica muito preso dentro daquilo. Então, assim, Vitor, só já caminhando para os finalmente, espero que eu tenha conseguido responder, mas, assim, a primeira coisa para um iniciante é construir o portfólio, e depois é óbvio, né? Quanto mais contatos você tiver, mais acesso você vai ter nesse portfólio. Hoje, com a questão da internet, facilitou muito. Antigamente, para vocês terem uma ideia, para um profissional mostrar o portfólio dele, ele tinha que construir uma pasta. Então, ele tinha que imprimir aquilo, pôr embaixo do braço e ir em agência por agência mostrar aquele portfólio. Hoje, com o LinkedIn, com diversas plataformas, o próprio Behance é uma plataforma muito legal. Então, eu recomendo quem não tem acesso ao Behance, mesmo que você não seja da área, mas vai lá, cria uma conta, dá uma olhada em outros artistas, porque é uma plataforma riquíssima para a gente ver as possibilidades de criação. Então, é isso, é mostrar o seu trabalho para as pessoas que são interessadas em usar ele para projetos, né? Então, primeiro de tudo, mais importante, portfólio. Se você ainda não tem um, já comece agora. Desligou a live, já vai montar um portfólio, já vai pesquisar como que você pode fazer isso, porque, diferente de outras áreas, esse é o seu cartão de visita. Qualquer vaga dentro da computação gráfica, as pessoas vão pedir um portfólio para você. Elas vão querer ver o que você é capaz de realizar dentro daquilo. Pode ser vídeo, pode ser 3D, pode ser design gráfico, ilustração, enfim, escrita, né? Para quem quer trabalhar com a parte de escrita também. Então, assim, tudo parte do portfólio. Com o portfólio em mãos, aí é você criar a sua rede de contatos, filtrar as vagas disponíveis próximas de você. A nossa área de computação gráfica, ela é uma área que ela não tem fronteiras, então, dependendo de como você trabalhar a sua carreira, você pode pegar projetos internacionais,
Então, por exemplo, eu tenho um amigo que é ilustrador, que ele trabalha para pessoas que estão nos Estados Unidos, que estão em outros estados do Brasil, porque é uma área que propicia isso. E a Adobe, inclusive, aproveitando o gancho, ela trabalha muito forte dentro dessa parte de compartilhamento, né? Então, espero que eu tenha respondido. Obrigado, Vitor, pela pergunta, e eu passo a palavra para o Richard. Valeu, Eric, obrigado, viu? O Weber, tem uma pergunta aqui que ela é bem curtinha, né? Mas nem por isso ela perde a essência. Eu achei bem interessante. O Milton Borges, ele pergunta o seguinte: quanto tempo de curso ou em um curso para eu ficar mais ou menos bom? Olha só, interessante, né? Valeu, Milton, obrigado pela pergunta. Com você, Weber. Legal essa pergunta, Richard. Milton, obrigado pela pergunta, porque também é uma dúvida da maioria das pessoas que estão entrando na área, né? E quanto tempo eu consigo ficar bom naquela área que eu escolhi da computação gráfica. Então, assim, primeiro, assim, não existe um passe de mágicas, né? Então, assim, a gente não consegue estalar os dedos e, de repente, a gente começar a ficar bom. Eu acho que, principalmente, procurar um curso, né? Então, o Senac, ele oferece vários cursos na área, e o tempo que você vai demorar para ficar bom naquela área ou o tempo de curso vai depender muito do seu empenho em estudo naquele software, por exemplo, né? Então, um exemplo, a gente tem cursos de Photoshop, por exemplo, Illustrator, o próprio InDesign, Premiere, After Effects, né? Então, assim, cada software ele tem uma especificidade diferente. Alguns softwares são mais fáceis de aprender e outros um pouco mais complexos. Por exemplo, se você pegar a comparação, aí, vou fazer uma comparação bem absurda, mas se a gente pegar o Illustrator, por exemplo, e o After Effects, eles têm uma diferença de curva de aprendizagem, né? Mas o que vai determinar isso é quanto tempo você vai ficar praticando, exercitando aquele software que você escolheu. E, além disso, a área de estudo, né? Então, desenvolvendo um repertório, criando um portfólio. Então, é o exercício, né? Então, costumo falar assim, quanto tempo a gente costuma demorar para correr 5 quilômetros, né? Vai depender da quantidade de atividade física que você faz durante o dia e durante a semana. Então, o quanto tempo você vai ficar bom um software de uma determinada área, é quanto tempo você vai gastar sentado na cadeira, na frente do computador, exercitando aquilo que você escolheu para uso, né? Então, é um pouco disso, Milton. Não sei se eu consegui responder, mas, assim, a relação hora, tempo, cadeira, né? E quanto tempo você vai ficar na frente do computador ali praticando. E, claro, fazer um curso numa instituição de responsabilidade, como o Senac, por exemplo, é muito importante, que aí você tem profissionais que vão te dar o direcionamento correto para seguir o seu caminho naquele determinado estudo. Acho que é isso, Richard. Valeu. Valeu, obrigado, Weber. Eu vou passar mais uma pergunta agora para o Eric. Eric, o Eliseu Tomás, ele pergunta o seguinte: com o advento de diversas ferramentas que estimulam e possibilitam o do it yourself, como com templates, diria, customizáveis, né, desde peças publicitárias até sites, como se manter competitivo e necessário? Obrigado, Eliseu. Valeu. Com você, Eric. Essa pergunta, obrigado, Richard, obrigado, Eliseu. Essa pergunta é muito legal, porque, assim, existe também essa questão, né, de agora que o pessoal consegue fazer um post sozinho no celular, a gente vai perder o emprego. Eu já vejo com outros olhos, tá? Eu acho que quanto mais acesso as pessoas tiverem ao processo que precisa ser feito, mais elas vão valorizar um profissional quando elas tiverem contato com isso. Porque, assim, imagina você o seguinte, né? Existe ainda uma distância muito grande entre o que um profissional... Vou pegar na publicidade, um profissional criativo dentro da publicidade, que é o cara que vai pensar nas peças, que vai criar os anúncios e tal.
Então, existe uma distância muito grande entre ele e o cliente, às vezes. Então, às vezes, o cliente ele não consegue entender como que aquele processo foi feito para o site dele chegar ali daquela forma. Então, quando você desmistifica isso para o cliente, ou seja, quando você dá acesso para o cliente também sentir um pouco daquele mundo, ele vai passar a olhar aquilo de uma maneira diferente. A gente não vai perder, os profissionais de qualidade, eles sempre vão ser necessários. Por quê? É aquilo, né? Cada um ele tem uma determinada posição dentro do mercado. Então, o cliente que quer fazer o site dele e vai lá, vou pegar um exemplo de ferramenta, que o cara vai lá no Wix e cria o site dele. Beleza, ele está criando aquilo por uma necessidade que ele tem naquele momento. Conforme ele for desenvolver naquele site, ele vai sentir necessidade de envolver um profissional ali que vai conseguir dar para ele novas possibilidades para aquilo que ele desenvolveu, né? É que nem você fazer o bolo na sua casa e você ir num lugar onde as pessoas só fazem isso. É óbvio que o sabor é diferente, a qualidade é outra, né? Então, dentro do mercado publicitário, o fato da gente ter ferramentas que nos possibilitam automatizar a criação de algumas peças não vai tirar do mercado publicitário os profissionais que fazem isso. É óbvio que também existe um movimento da classe de profissionais, ou seja, dos criativos, de entenderem essas ferramentas e até usarem ela ao favor, né? Então, por exemplo, se você sabe como produzir um layout dentro do Photoshop, é óbvio que você vai conseguir tirar muito mais proveito de uma ferramenta, por exemplo, que faz isso de forma automática do que uma pessoa que é leiga. Então, assim, o que a gente precisa é começar a se adaptar, porque é um mundo que não vai mudar. Então, a gente precisa pegar esse cenário e, como criativos, enxergar possibilidades de usar aquilo para melhorar o nosso trabalho, seja na questão do tempo ou seja na questão da entrega. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, para se manter competitivo, a gente precisa nos adaptarmos. Quem tiver a paciência, né, e o interesse, e quem souber se adaptar melhor a esse mundo, vai sair na frente. Você pode pegar e olhar para isso como um castigo e ficar reclamando, porque não tem a ferramenta que faz isso, porque não sei o quê. Ou você pode pegar aquilo e olhar para aquilo como um aprendizado. Como que eu posso tirar frutos disso dentro da profissão que eu já realizo, né? Então, eu acho que é isso. A resposta é adaptação. É assim que você se mantém competitivo. Você trazer isso para o seu portfólio de ferramentas como um criativo vai te colocar na frente de muitas outras pessoas que com certeza vão estar paradas reclamando. Obrigado, Richard. Obrigado, Eliseu, pela pergunta. Excelente pergunta. Valeu, Eric. Obrigado. Olha, tem uma pergunta para você, Heber, da Adriana Lemos. Tenho interesse de ingressar nessa área, pois gosto muito de design, porém eu não tenho nenhum tipo de curso nessa área, né? Apesar de gostar muito, isso seria um problema para quem quer ingressar, por exemplo, num curso técnico? Obrigado pela pergunta, Adriana. É com você, Heber. Legal, Richard. Adriana, muito legal essa pergunta. E, assim, não é um problema, não tem problema nenhum, na verdade, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo do curso técnico em computação gráfica, que, assim, você não precisa ter conhecimento na área para ingressar num curso técnico, por exemplo, de computação gráfica. Dentro do curso técnico, você vai desenvolver conhecimentos e competências que vão te ajudar a crescer na área, crescer como profissional e ter o entendimento daquelas competências necessárias para o desenvolvimento daquela profissão. Então, não precisa ter conhecimento, por exemplo, na área de design, na área de desenho, né, na área de cores, por exemplo, porque no curso você vai ter essa competência desenvolvida, você vai ter esse conhecimento e também você vai receber orientações e direcionamentos para você poder se desenvolver também cada vez mais. Então, é uma excelente pergunta, mas não precisa se preocupar, porque você não precisa ter um conhecimento prévio na área de design para ingressar
nas áreas de TI, aí, nas áreas de computação gráfica. Eu acho que o professor Eric quer dar uma palavra também sobre isso. Não, é rapidinho, é só complementando, que inclusive, dependendo da área que você já atua profissionalmente, você pode agregar os conhecimentos de computação gráfica para essa área. Sim, muito né? bom. Só queria complementar isso, porque às vezes você não precisa, eu vou fazer um curso de computação gráfica para mudar de profissão. Não, você pode trazer os conhecimentos de computação gráfica para criar novas possibilidades dentro da área que você atua, né? Como a gente viu aí nas falas, é infinitas possibilidades que você pode fazer com os conhecimentos da área de computação gráfica. Então, qualquer profissional que esteja interessado pode sim fazer o curso e deve, porque traz muitos insights aí, muitas ideias novas para a gente. Legal. É isso aí, Richard. Valeu, gente. Obrigado. Novas necessidades, novas ideias, né? É isso aí. Pessoal, com isso a gente chegou ao fim de mais uma live. Eu agradeço aí a todos que enviaram perguntas para nós. Todas vão ser respondidas assim que possível, né? E o que não deu hoje vai por e-mail. Eu queria pedir para os nossos convidados as considerações finais, né? E não esquecer que isso tem chegado muito. Fala das suas redes sociais também, repete aquele canal, os canais que eu mencionei no Instagram, né? E que estão pedindo bastante aqui no chat. Por favor, é com vocês. Posso falar, Eric? Tranquilo? Não, a minha consideração final aí é que são duas falas curtinhas, assim, que grandes experiências têm o poder de inspirar, transformar e avançar o mundo. Tá? Toda grande experiência começa com a criatividade. A gente falou bastante sobre isso aqui e é muito importante a gente pensar nessa linha, né? Porque no futuro a experiência do cliente ela será ainda mais inteligente, mais objetiva e realmente alcançará as necessidades do cliente. Eu acho que usaremos cada vez mais a inteligência artificial, o aprendizado baseado em máquina, e para que possamos entender verdadeiramente aí a intenção do cliente e as necessidades que ele tem. Eu acho que é esse o recadinho aí que eu quero deixar no final. Se vocês me encontram nas redes sociais como Eber Genaro, que é o meu nome, e eu tenho uma página no Instagram onde eu posto as artes que eu produzo para clientes e alguns vídeos de ilustração no Genaro Design. É isso aí, Richard. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu. Com você, Eric. Bom, primeiro agradecer ao Senac por essa oportunidade, não só para nós em poder falar com vocês, mas em vocês de poder ouvir nós também. Eu acho que é muito importante essa troca. Uma das coisas importantíssimas da área de computação gráfica é saber trabalhar em grupo, é gostar de pessoas, é gostar de ouvir, de aprender. Então, esse movimento que a gente está fazendo aqui é importantíssimo. Então, agradecer a todos também que estiveram aí com nós durante esse tempo, que nos acompanharam, que nos ouviram. Muito obrigado, de verdade. Bom, o meu recado, falando um pouco sobre criatividade, a gente falou tanto a respeito disso, e eu queria deixar uma visão que eu tenho que é muito particular minha, que criatividade, pessoal, não está num pedestal, não é algo místico, você não nasce com... Todos nós somos criativos. Criatividade é um músculo que todo ser humano tem, faz parte da nossa essência. Então, assim, a única coisa é que uns vão praticar mais, vão desenvolver mais isso do que outros. Então, assim, como é que eu faço para ser criativo? Como é que eu faço para ser foda dentro da área de computação gráfica? Você precisa desenvolver sua criatividade. É que nem alguém que quer correr uma maratona. Se você não for praticar todo dia, você não vai conseguir correr. Então, não existe mágica, não existe mistério, não existe 10 passos para ser mais criativo. Existe você desenvolver isso e praticar. Tá? Então, é isso, estudando, fazendo curso, conversando com pessoas que já têm experiência na área, é assim que você vai conseguir se tornar mais criativo, tá bom? Viva, tenha experiências, estude muito e com certeza você vai deixar esse músculo seu criativo muito mais forte, muito mais preparado para os desafios que vão surgir.
tá bom? E assim, só encerrando, quem quiser me encontrar nas redes sociais, tem a minha página no Instagram. O meu nome, como vocês repararam, ele não é tão comum, então é só digitar lá Eric Zerunian. Para quem ficou curioso, o sobrenome é armênio, mas é só procurar lá no Instagram que vocês vão encontrar a minha página. Tá? Eu costumo postar bastante coisas que eu faço no Photoshop, com composição de imagem. Então, fiquem à vontade para olhar meus trabalhos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, entrar em contato através do Instagram, vai ser sensacional. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Richard. Obrigado a toda a equipe do Senac que nos auxiliou aí durante essa live. Até a próxima. Valeu, eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma live e até a próxima. Tchau.